Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham pela página do Síndio Urbano Paraná aqui no Facebook. Hoje, dia 26 de junho de 2026, agora 14 horas, estamos iniciando a Assembleia dos Trabalhadores da URBS. Hoje me acompanham aqui o Gerson, né, neste momento. Tudo bem, Gerson? Boa tarde. Gerson, seu microfone está desligado. Boa tarde, Wanda. Boa tarde, companheiros e companheiras da URBS. Então, vamos dar início à Assembleia de primeira chamada e após 30 minutos, início geral daí. Ok, eu vou iniciando aqui, eu vou adiantar, já vou ler o edital aqui desta Assembleia, e aí a gente já adianta esta parte. Ao iniciar a Assembleia em segunda chamada, eu leio esse edital de novo. Então, hoje, dia 26 de junho, edital de Assembleia. O presidente do Síndio Urbano Paraná, Sindicato dos Trabalhadores em Urbanização do Estado do Paraná, vem pelo presente convocar todos os empregados da URBS, Urbanização de Curitiba S.A., para a realização de assembleia específica por empresa, conforme estabelecem os artigos 21, 22, 23, 24, 26, 27 e 28 do Estatuto Social da entidade, a ser realizada no dia 26 de junho de 2026, às 14 horas, em primeira chamada, com a presença de metade mais um dos trabalhadores, e em segunda chamada, 30 minutos após, com qualquer número de presentes. A assembleia será realizada através da página do Síndio Urbano Paraná no aplicativo Facebook. O endereço www.facebook.com/síndiourbanosindicato/live. A votação será realizada através do sistema de votação online da Manduá Tecnologia Paranagora, tecnologia limitada, sendo o link para a votação disponibilizado no site do Síndio Urbano Paraná e na página do Facebook, com abertura para a votação às 16 horas do dia 26 de junho de 2026 e encerrado no dia 29 de junho de 2026, às 16 horas, com a seguinte pauta. 1. Discutir e deliberar sobre a contraproposta apresentada pela empresa URBS, referente à pauta de reivindicação para o Acordo Coletivo de Trabalho 2026-2027. E 2. Discutir e deliberar sobre a contraproposta apresentada pela empresa URBS, referente discutir sobre a sequência das negociações coletivas e demais encaminhamentos da campanha salarial Curitiba 22 de junho de 2026. Luiz Carlos Viana, presidente. Deixa eu só compartilhar aqui que eu não tinha nem compartilhado, né? Aqui para vocês verem, então, o edital. Esse edital está no nosso site, tá? Eu vou mostrar o caminho aqui, ó. Você vai em Quem Somos, Editais, aparecem todos os editais aqui do que a gente já publicou. O último aqui é o da URBS, né? Esse edital que eu acabei de ler para vocês. Esse aqui também tem o edital publicado no jornal, né? Então, aparece aqui a publicação do edital desta Assembleia. Então, é isso. A gente tem aqui estamos o Gerson, daqui a pouquinho o Luiz, que é o nosso presidente, também vai entrar também aqui para participar da Assembleia, né? Se ele quer dar uma boa tarde. Continuando aqui, vocês estão vendo a tela ainda, vocês estão vendo o nosso site aqui, eu vou repassar rapidamente aqui, enquanto o pessoal não entra, né? Para dar continuidade aqui na Assembleia, qual que foi a pauta de negociação, a nova contraproposta que a URBS apresentou. Então, essa contraproposta já está também aqui no nosso site, eu vou abrir aqui para vocês verem, né, que ela aparece aqui a contraproposta. Então, aqui tem o ofício que a URBS enviou para a gente no dia 18 de maio de 2026. Neste ofício, ela oferece o INPC, né? Então, a aplicação da inflação do período, e no percentual de 4,11% em todas as cláusulas econômicas, aqui salário, vale creche, as gratificações, né? O item 2, ganho real em todas as cláusulas econômicas também, de 39
0,39%, né? Então, totalizando 4,11 mais 0,39, o total ela aplicaria 4,5% nos salários, certo? O abono natalino de 50% do ticket do Vale Alimentação, então, aquele ticket que vocês recebem por mês, o abono natalino seria no equivalente a 50% do Vale Alimentação, que inclui a cesta de alimentos, tá? Aqui. E o auxílio, o aumento do Vale Creche, aqui ele passa de 263, né, para 492,30. E também um pedido dos agentes de fiscalização, principalmente do pessoal dos agentes de trânsito, da CETRAN, então esse abono de 3 faltas por mês para doação de sangue. 3 faltas por ano, aliás, né? A cada 12 meses, o trabalhador tem direito a 3 faltas abonadas para doação de sangue. Então, a cada 12 meses, 3 faltas. Esse foi o pedido dos agentes de trânsito. Aí o sindicato voltou para a mesa de negociação e no dia 18 de junho chegou mais um ofício para a gente. E aqui, além desses itens que eu falei para você, o MPC, o ganho real, o abono natalino de 50%, o aumento do auxílio creche e a doação de sangue, neste novo ofício, a empresa também oferece 7% de reajuste no Vale Alimentação. Então, o Vale Alimentação, cesta de alimentos, terá um reajuste maior do que as outras cláusulas. Certo, Luiz? Boa tarde, Luiz, chegando aqui. Então, o Vale Alimentação passaria para R$ 1.669,20. Luiz, o seu microfone está desligado? Eu vou interromper aqui meu compartilhamento para você dar o seu boa tarde. Ainda está com o microfone desligado, ainda não entrou? Agora sim. Questões técnicas aqui, nosso presidente não está conseguindo atualizar o áudio. Mas já já ele consegue entrar e a gente já continua conversando. O pessoal que nos acompanha, deixa eu dar uma olhadinha lá no. Nós temos nesse momento 5 pessoas aqui. Bem-vindos, bem-vindas. Deixa eu ver se já tem alguma mensagem aqui. Ainda não tenho, não recebi nenhuma mensagem dos trabalhadores. Gostaria de repassar aqui então o nosso WhatsApp para que vocês enviem mensagens aqui na nossa live, né? Eu atendo aqui no WhatsApp no 41 999870168. Repetindo, 41 999870168. É o WhatsApp aqui da comunicação. Se você tiver alguma dúvida, algum apontamento, alguma questão, por favor, pode me encaminhar uma mensagem aqui. Você também pode fazer comentários lá no Facebook, na live, né? Fazer os comentários ali na live. Pode escrever se tiver algum apontamento, se tiver alguma questão. Essa meia hora regimental que a gente está esperando aqui é aquela meia hora que o Estatuto do Síndico Urbano pede, né? Então, o nosso Estatuto diz que a gente inicia a Assembleia em determinado horário, desde que tenha metade mais um dos trabalhadores representados naquela empresa presentes. Então, hoje a Assembleia iniciaria às 14h, desde que metade mais um dos trabalhadores que o Sítio Urbano Paraná representa na URB estivessem presentes. Como a gente ainda não atingiu esse percentual, a gente vai iniciar essa assembleia em definitivo às 14h30. Então, esta meia hora que a gente está aqui aguardando, vocês podem encaminhar suas mensagens e a gente vai lendo aqui. Eventualmente, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, o pessoal já pode ir respondendo também, né? Vou repetir aqui, o meu WhatsApp é o 41 999870168. Eu sempre atendo nesse WhatsApp. Vocês podem me enviar sempre
questionamentos, se vocês tiverem alguma sugestão de pauta, vocês sempre podem encaminhar e eu tento responder o mais rápido possível. Caso vocês tenham alguma urgência com o sindicato, precisem falar com mais urgência, vocês podem entrar em contato com a Camila, que é a nossa secretária aqui, e ela atende no 41 99871 0302. Então, a Camila, antes a gente tinha a Lorena, agora nós temos a Camila, que é maravilhosa. Queria informar para vocês também, não sei se o Luiz vai dar uma boa tarde, ainda não, que essa live que a gente está tendo agora também está ao vivo no nosso site. Então, eu vou mostrar, eu vou compartilhar aqui a tela para vocês. Não sei se os trabalhadores conhecem o site do Cindy Urbano Paraná. O nosso site, olha aqui o endereço, www.cindyurbano.org.br. Esse é o nosso site. Aqui tem todas as informações do sindicato, né? Quando você entra no nosso site aqui, se você rolar a página até mais para baixo aqui, tem esse campo ao vivo aqui embaixo. Então, por aqui, vocês também conseguem acompanhar a assembleia ao vivo. Então, ela está sendo transmitida no Facebook e também aqui pela home do site do Cindy Urbano Paraná. Esta live, posteriormente, ela também vai permanecer aqui no nosso site, sempre. Então, aqui você tem esse campo aqui, ó, ver todos os vídeos. Tem um íconezinho de vídeo aqui amarelinho, né? Clicando aqui, você vai ver todas as nossas assembleias que a gente teve ao longo do tempo aqui. Você vai baixando aqui, tem vídeos, tem audiências que tiveram transmissão ao vivo. A gente tem uma série de conteúdos aqui nesse campo de vídeos aqui do sindicato, do site do sindicato, né? Por aqui, vocês também conseguem acessar diretamente o nosso canal do YouTube. Vou acessar aqui para vocês darem uma olhada. Olha como é a carinha do nosso canal. Observem que a gente não tem muitos inscritos, ó. A gente tem 150 inscritos, assim. São poucos ainda. Quanto mais pessoas se inscrevem no canal, mais alcance ele tem. E aqui a gente também coloca, ó, todas as lives das nossas assembleias, elas estão aqui. E aqui a gente tem os vídeos, né? Então, ontem mesmo a gente publicou um vídeo sobre da CMTU, tem aqui a Assembleia da SURG, temos aqui uma série de conteúdos que vocês podem acessar no nosso YouTube. Bem-vindo novamente, Luiz. Vamos ver aqui, deixa eu parar de compartilhar para ver se a gente consegue agora. Tá entrando ainda? Ainda não. Reforçando então, pessoal, a gente está ao vivo pela nossa página do Facebook, a página do Cindy Urbano Paraná. Pronto. Temos o nosso presidente. Boa tarde, Luiz, tudo bem? Boa tarde, Wanda. Boa tarde aos trabalhadores, Gerson, nosso secretário-geral. Estou com problemas ali no meu computador ali de acesso, mas enfim, resolvido, né? A Wanda já leu o edital aqui e por força do estatuto, né, a gente vai aguardar o tempo regimental aí para poder iniciar a assembleia. Aproveitando enquanto nós não iniciamos a assembleia, que tem ali tudo dentro do que foi colocado em edital, que é apenas a discussão da contraproposta da empresa, alguns trabalhadores têm nos procurado para saber como que está a questão das ações, do 3,6. Quanto aos 3,6, quem quiser acompanhar, que não faz muita diferença acompanhar o processo, porque depende da decisão dos juízes, né, que estão lá, na verdade, validando os cálculos, né, os cálculos já foram feitos, e precisa, a empresa está de acordo, né? E muitas vezes a URBS entra com recurso e não se fecha um acordo, e daí aquela fase processual comum.
e quando as partes não entram em acordo, né, o próprio juízo indica um contador para fazer os cálculos e ele acaba validando. Então, mas quem tiver interesse em saber como é que está a ação, que é formações plurimas, né, um grupo de pessoas por carreiras, pode entrar em contato com o escritório PLCV, que eles vão informar o número da ação para que você saiba que fase está a sua ação. Mas elas estão sendo executadas, né, conforme o cronograma e conforme o que as pessoas apresentaram documentos e assinaram os contratos, né? 9,5, que é da carreira administrativa, nós tivemos uma derrota, né, lá no STF, no Superior Tribunal, né? E nós contratamos, inclusive, um grupo de advogados lá de Brasília para fazer o recurso, né, que cabe recurso. Estamos agora aguardando o julgamento desse recurso que nós fizemos para ver se a gente vai ter êxito ou não. Tendo êxito, a gente vai fazer a divulgação, conforme a gente sempre coloca nas nossas redes, né? Divulga, faz nas listas de WhatsApp. E vamos torcer, né? Nesse exato momento, estamos perdendo, né, na ação, mas ainda temos recurso. Isso, claro, se a gente vence, tem o outro lado, que tem a URBS também para entrar com recurso, e assim vai, né? O jogo na justiça tem isso, tem as regras tanto para o lado da empresa como do sindicato, tá? Então, essas são as duas ações principais que a gente tem aí com a URBS e precisamos aguardar, né, o processo legal para poder ver qual resultado teremos ali no futuro. Seria isso, pessoal. Então é isso, né, Luiz? A gente tem mais 15 minutos ainda até o pessoal. Deixa eu ver se tem algum comentário. Temos aqui, temos o nosso diretor aqui, o Gerson, o Mar também, o Jair. Boa tarde, Jair, tudo bem? A Márcia, nossa diretora também. Boa tarde, bem-vindos. Aproveitem, pessoal. Eu encaminhei agora no grupo de WhatsApp aqui no nosso grupo do WhatsApp aqui do sindicato. Então, a gente tem grupo separado pelas empresas, por empresas, e também temos por categoria ali, né? Eu encaminhei o link dessa assembleia, compartilhem com seus colegas, chamem todo mundo para vir entender em que pé que está a negociação neste momento. Daqui a pouco vai abrir a votação, né? A votação, não sei se já dava talvez para a gente até dar uma conversada sobre isso, Luiz, adiantar, caso, porque também essa live aqui fica gravada, então o pessoal pode assistir depois também, já aproveita e já vê essa parte da votação. Então, a votação desta vez também será online. Ela inicia hoje, dia 26 de junho, às 16 horas, e vai até a próxima segunda-feira, dia 29 de junho, às 16 horas também. Então, para você votar, você tem que acessar o link que a gente vai enviar aqui no grupo, né? Mas eu vou falar aqui o link certinho para vocês. Só deixa eu pegar aqui bem certinho para eu não errar o nominho. Peraí. Aqui eu vou colocar aqui também no comentário aqui da live já para a gente ir se familiarizando. Mas é o app.panagora.com.br/sindiurbano/assembleia. Então, eu já vou colocar aqui o link de votação aqui nos nossos comentários aqui, já estou escrevendo para vocês já terem o link. A votação só vai abrir às 16 horas, mas é nesse link aqui. Então, o Cinti Urbano ontem já enviou uma lista de nomes e informações dos trabalhadores para o sistema. Então, quando você entrar, quando você acessar o site, provavelmente você já será cadastrado e vai ser direcionado diretamente lá para o voto. Se você não for cadastrado, você tem a opção do voto em separado. Você quer falar um pouquinho disso, Luiz? Foi o mesmo sistema que a gente usou nas eleições do Síndio Urbano, agora em novembro, né? Então o pessoal já sabe também como usar. Exatamente, Wanda. Exatamente. O sistema é muito simples. Se ocorrer, por exemplo, nós fizemos o teste antes, um dos diretores foi lá, digitou o seu CPF e colocou que ele não estava na lista, né? Ah, mas aqui diz que eu não estou na lista, né? Pode ocorrer isso, né? Porque as listas aí, às vezes a pessoa pode se afastar e pode ser que não venha na lista mensal o nome dela.
Então, ele vai lá e vota em separado. Daí, quando ele vai em voto separado, ele vai poder fazer o seu cadastro ali rapidamente, não dura nem 30 segundos, e vai votar normalmente. A diferença é que esses votos em separados, a gente vai fazer uma conferência depois para ver se você realmente é funcionário, se você está apto a fazer a votação. Mas vota com tranquilidade. Teve outro caso também, nos testes, que as informações que tínhamos aqui era um e-mail, um número de celular que não era atualizado, e daí a pessoa não tinha como mandar a informação para aquele e-mail, que não era dela e nem aquele número era dela. A mesma coisa, pô, mas não era esse e-mail, não é o meu, esse número de telefone também não é o meu, não tem problema. Vai para o voto em separado, aí você vai se fazer o cadastro lá e vai votar normalmente. Então é muito simples, né? É intuitivo, muito fácil de fazer a votação. E para aqueles que digitarem o CPF, já vai entrar de forma automática e vai fazer a votação com muita tranquilidade, tá bom? E tem a facilidade, se você quiser ainda imprimir lá a forma que você votou, né? Ou você pode mandar para o seu e-mail, mandar para o seu WhatsApp a forma que você votou para, né, que você tenha garantido que tudo deu certo. Mas o sistema já é conhecido, é um sistema que é utilizado pela PP Sindicato aqui no Paraná para fazer tanto as eleições deles como as assembleias. Então, ele é bastante rigoroso e segue todos os procedimentos legais ali de validação e conferência. Meu microfone. Então, ok, eu vou o link desse sistema já estará disponível aqui no nosso site daqui a pouquinho. E logo em seguida também, ainda hoje, a gente deve soltar um passo a passo, mostrando rapidamente ali como que faz o cadastro, mas ele é muito simples, muito intuitivo mesmo. Eu fiz agora o passo a passo do voto em separado e ele é muito fácil. Você vai ter que colocar o seu nome, o seu e-mail, o seu telefone e o CPF. A questão importante nesse momento é você colocar um telefone válido, um telefone que você tem acesso naquele momento que você está votando, porque o sistema te envia um código para esse telefone que você cadastrar ali no caso do voto separado, né? O sistema envia imediatamente os comprovantes para o seu e-mail e para o seu celular, mas pode ter uma diferença aí de até 10 minutos para a operadora de e-mail ou de celular receber o código. Então, tem esse tempinho também, mas é bastante simples de usar o sistema. Agora, 2h22, deixa eu dar uma olhadinha aqui se a gente tem alguma pergunta no WhatsApp ou nas nossas. Então, Wanda, até nos testes você coloca aquilo que eles repassam, né, do tempo, mas foi muito rápido. As informações de passar o código para validação, que todos receberão esse código para validar, né, para provar que o e-mail ou que o telefone é da pessoa, é muito rápido, é flash. É questões de 3 segundos, né? Eu acho que ninguém ficou mais tempo esperando, é muito rápido mesmo. Então, é bem eficiente o sistema, acredito que ninguém vai ter tanto tempo assim, né? E a votação é muito rápida. As pessoas já votaram nesse sistema, inclusive falando, né, da votação de novembro do ano passado, nós tivemos assim um recorde de trabalhadores que votaram. E a gente primeiro também já vamos agradecer aí a todos que votaram, que confiaram nessa gestão, que nos elegeram ali, trabalhadores da URBS, da SURG, né, da CMTU, todos representados do Sindicato do Paraná. Nós tivemos de votantes bem maior o número do que daqueles votos que foram validados. Mas, por questões estatutárias, né, e a gente tem que cumprir o estatuto, e a gente faz isso rigorosamente, muitos votos acabaram não podendo ser validados, né? Mas, assim, a expressividade de votação foi muito grande, então a gente agradece muito a todos os trabalhadores que dispensaram alguns minutos para eleger a chapa sindicato na base, né? Então, fica aqui o nosso agradecimento a todos vocês. E também agradecer a quem participou da primeira assembleia, que foi presencial, né? Agradecer aí o Sismu, que cedeu aí o seu auditório para que a gente pudesse reunir os trabalhadores da URBS. As diretoras são nossas parceiras aí nessa luta do dia a dia. E lá as pessoas, né, democraticamente recusaram a proposta da empresa e a recusa naquele momento lá foi porque não estava claro como que seria o reajuste do Vale Alimentação e ali eles decidiram por recusar para que voltasse à mesa para ver o que queriam dizer aquela proposta e depois na hora da Assembleia a gente vai explicar isso para vocês, né? E colocamos aí alguns itens como base. Então, agradecimento a todos que puderam ir depois do seu trabalho, naquela assembleia física, para
para a gente poder conversar, se apresentar e debater. Ok, Luiz? Me escutam sim? Quero dar boa tarde, então, agora. Quem mais chegou por aqui? A Marlise, boa tarde, Marlise. O Paulo também. Leãozinho Leal, boa tarde aos diretores, presidente, a todos os funcionários que estão presentes. Boa tarde também, Leãozinho. Aqui a gente tem o Isvalfredo, sempre está presente também nas nossas assembleias. A Denise, boa tarde a todos e todas. Agora, né, essas pessoas que eu estou lendo são só os comentários aqui no chat, tá? Neste momento, a gente tem 31 pessoas presentes na Assembleia. Começa em definitivo daqui uns 5 minutinhos. Podem encaminhar suas perguntas, que a gente está aqui para responder. Então, retomando, né, aqui de novo para quem chegou mais para o finalzinho agora, na fala do Luiz, a gente hoje vai analisar a nova contraproposta da URBS para o Acordo Coletivo de Trabalho 2026-2027. Então, foram feitas algumas reuniões de negociação entre a direção do Sindicato Urbano e a direção da URBS, e agora a empresa apresentou essa nova contraproposta que estará em debate hoje. Então, nesses 4 minutinhos, eu vou retomar aqui. A empresa oferece, são 2 ofícios, né? Deixa eu... Viu, Wanda? Eu acho que a Pode falar. gente pode aguardar para falar novamente a proposta, assim que der o regimental, que falta 4 minutos, né? Daí fica claro, sem nenhum problema. Vamos aproveitar aqui para falar de coisa boa aí, né? A nossa seleção está fazendo aí um sucesso na Copa, né? Nós estamos com o nosso time aí engrenando, começou assim, mais ou menos, aí né, a gente empatou, depois a gente ganhou. E a gente tá bastante feliz e com o resultado ontem vamos jogar contra o Japão na segunda-feira. Um Japão, um time que cresceu muito no futebol, né? Vamos falar disso agora porque a Assembleia não começou e eu acho que de interesse de todos os trabalhadores, até porque a seleção brasileira, a gente tem que ter orgulho da seleção, a gente tem que vestir a camisa da seleção, porque a camisa da seleção é de todos os brasileiros, não é verdade? E como a bandeira é de todos os brasileiros, né? Então a gente precisa ter orgulho disso e que vença e que o Neymar possa fazer sucesso aí nessa Copa, né? A esperança nossa de gols. Vini Júnior está arrebentando ali, acordou, né? Porque, na minha opinião, ele não está vindo muito bem, mas agora está sendo orgulho aí para nós. E é isso aí, vamos torcer. A gente viu que há pouco a Urbis publicou uma carta circular falando desse jogo que vai ser às 14 horas. Pelo que o nosso diretor de comunicação estava verificando ali, as pessoas poderão sair para assistir, mas depois vai ter que compensar essas horas, né? Bom, já é um avanço, né? Acredito que não tenha, pelo que a gente estava verificando aqui com a nossa central, não há uma obrigação de liberar, né? Eu acho que deveria ter uma obrigação das empresas liberarem para a gente assistir, aqueles que nos representam para o mundo, né? Que é a nossa seleção brasileira, mas enquanto não existe isso, né? A gente vai se contentando com o que a gente consegue, né? Mas a gente espera isso, né? Que os brasileiros possam torcer com muita alegria, né? Sem o uso de violência, sem é, questões políticas, né? E trabalhar realmente naquilo que interessa. A nossa seleção. Uma seleção que já conseguiu parar uma guerra, né, na sua história. Acho que é a única seleção que fez isso. Que tem ídolos em todo o mundo, né? Não só Pelé, que é o nosso máximo de futebol, mas as novas gerações aí que estão fazendo muito sucesso. Inclusive, temos aí um goleador nosso aí que saiu aqui do Coritiba Futebol Clube, né? E nos orgulha, não chegou nem a ser profissional, mas é cria daqui do Coritiba, da cidade de Curitiba. Eu sei que os Coxa Branca estão bem contentes com isso. Como tem também atletas paranaenses que jogaram no Atlético e hoje estão lá na zaga da seleção. E isso nos engrandece lá fora, né? Então é isso, pessoal. Vamos torcer segunda-feira aí para que o Brasil não sofra tanto e consiga fazer aí um placar de 3-1, o meu palpite para segunda-feira. Vamos lançar o desafio. Vamos ser positivo, pensar positivo aí. Wanda, se você quiser, então, novamente, ler a proposta que está disponível para todos. A gente já encaminhou nos grupos de WhatsApp, está disponível no nosso site, nas nossas redes sociais de uma forma geral, né? E é importante, as pessoas já sabem, as pessoas têm entrado em contato, né, antecipadamente, ligando, conversando, e a gente tem dialogado bastante com os trabalhadores sobre isso. Então, por questões ali, mais uma vez,
de clareza, vamos ler qual que é a proposta que a gente vai votar, e depois, né, acho que já aqui arredondou às 14h30, né? E depois a gente já começa a falar especificamente sobre isso, como é que foi o processo. O edital não preciso ler novamente, Luiz, na sua opinião, ou leio também? Não há necessidade, não. O edital nós já lemos no início da Assembleia, que está marcado para as 14 horas. Agora, o importante mesmo, pode deixar ali na tela, é ler a proposta no final. Ok. Então, vamos lá. Retomando aqui, no dia 18 foram feitas algumas reuniões de negociação. No dia 18 de maio, a URBS enviou para a gente esse ofício aqui, o DAF 064 de 2026, e ele oferece, né, nesta proposta, a URBS oferece o INPC, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, de maio de 2025 a abril de 2026, que fechou em 4,11%. Este percentual de 4,11 será aplicado em todas as cláusulas econômicas. O ganho real de 0,39%, né? Então, totalizando 4,5% de reajuste em todas as cláusulas econômicas, salários, vale creche, gratificações, né? O abono natalino de 50% do vale alimentação refeição, incluindo a cesta de alimentos, né? O aumento do auxílio creche para R$ 492,30 por mês e 3 dias de abono para doação de sangue a cada 12 meses trabalhados. O Sindirbano voltou à mesa de negociação e no dia 18 de junho de 2026, a URBS mandou uma nova contraproposta. Ela mantém isso que eu li, né, esses itens aqui do ofício 064 de 2026 e acrescenta os 7% no Vale Alimentação Refeição. Com este aumento de 7%, o Vale Alimentação Refeição da URBS ficaria em R$ 1.669,20, contados a partir de maio deste ano, né, Luiz? Esta é a pauta. Exatamente. Então, gente, olha, lá na Assembleia que nós tivemos presencialmente, os trabalhadores lá que estavam nesta Assembleia, como eu falei, a primeira proposta, vejam o que estava escrito, né? Que é a do dia 18 de maio, que eles colocariam como. Só colocavam vale alimentação e refeição. E gerou uma dúvida. Peraí, mas nós temos a cesta de alimentos e tal. Então, os trabalhadores, na dúvida, vamos dizer não aqui, né? Então, a gente voltou à mesa tentando melhorar, inclusive, o valor do vale alimentação, tentar pelo menos a cesta do DIEESE, que a gente trabalha nas outras empresas, né? E tentar arredondar para 5% a questão do ganho real, né? Em vez de 0,39, a gente conseguia aí o 0,89 para se arredondar 5. E a gente voltou para a mesa com o diretor, ele disse que teria que levar para o conselho, argumentou a questão dos precatórios desse ano, que só em equiparações eles teriam 9 milhões para pagar esse ano. Então, eles não conseguiriam, iam tentar, mas talvez não conseguissem chegar a esse ganho real. Depois nós conseguimos também, voltamos à mesa de negociação com o presidente Eugeni. Já fazia mais de 7 anos que a gente não dialogava com a direção da empresa, com toda a direção, e fomos recebidos por ele. Foi uma conversa bastante sincera, uma conversa boa, né? E ele disse que iriam se reunir e ver o que poderiam fazer, tá? E nessa nova rodada, eles fizeram alteração na questão do vale alimentação e praticamente pagaram a inflação dos alimentos pela cesta do DIEESE, que deu 7,69, e eles arredondaram para 7, que já foi um avanço daquilo que nós tínhamos na primeira proposta. O que eu quero dizer para os trabalhadores é assim: o acordo coletivo não vai resolver a vida de ninguém. O acordo coletivo ele atualiza a questão dos salários, atualiza o vale alimentação, mas a parte individual de cada um não é aqui que vai se resolver, não é anualmente pelo acordo coletivo, e sim pelo plano de carreira. Nós discutimos bastante essa questão em mesa, de colocar uma cláusula do plano de carreira para a gente fazer a atualização dele, até porque as pessoas estão chegando no final das classes, né? E no final de nível também, e acaba não sabendo, poxa,
Mudou a legislação em 2019, essa tragédia que é a reforma previdenciária, onde as pessoas terão que trabalhar 40 anos, né? Ou 60, até 65 anos de idade, essa é a realidade. Isso foi uma tragédia, foi uma coisa assim absurda que aconteceu. A gente não, infelizmente, não tivemos perna, né, para interromper isso, e que todos nós já estamos sentindo e que os nossos filhos, então, vão sentir muito mais que a gente, né? A gente busca sempre estar tentando uma alternativa para amenizar. Então, mas falando disso, a gente cobrou muito essa questão do PCCS, né? A gente tem cobrado em todas as empresas. E na URBS, o diretor administrativo financeiro, ele colocou, falou, olha, eu não vou colocar na coletiva, mas nós sim, nós temos a intenção de fazer uma... Não vou nem citar o nome reforma, que fica até horrível, né? Porque depois da reforma da Previdência, né? Então, a atualização do PCCS. E na reunião que nós tivemos com o presidente Eugeni, ele relatou a mesma coisa, que vão fazer a atualização. Não é um novo PCCS, porque esse PCCS aqui é tentar melhorar, tirar aquilo que é ruim do PCCS e tentar trazer algumas vantagens ali para os trabalhadores. Até, por que não, né, dentro das carreiras, aumentar as classes para que os trabalhadores continuem motivados. Então, é o PCCS que é o nosso cerne. Depois da reunião, a empresa já fez uma carta circular, onde ela já anuncia que nós vamos ter a progressão horizontal, né, já criou as comissões para avaliar isso. Nós defendemos também que não precisaria ter essa avaliação, que a empresa desse 1% para todos os trabalhadores e não fizesse, se concentrasse já em fazer essa atualização do plano de carreira para ganhar tempo. Mas eles falaram, não, esse ano a gente quer fazer isso, é uma vontade nossa, e, né, pensaram e mantiveram. Ok, melhor fazer, né, do que não ter nada, como ficamos alguns anos aí sem PCCS. Então, a notícia boa é essa, apesar de não estar aqui no acordo coletivo, terá sim uma atualização do PCCS. Então, em breve, ela deve criar comissões, acredito, né, para trabalhar isso. Isso é para o próximo ano, naturalmente, que precisa trabalhar. O PCCS bem feito, ele vai levar de discussão aí de 4 a 6 meses para ele ficar pronto. Mas, enfim, tanto o diretor como o presidente anunciaram que isso terá. Conversamos também que alguns trabalhadores na própria Assembleia, e vamos passar aqui, falaram, mas, poxa, eu já estou me aposentando, ou já estou aposentado, gostaria de sair, mas gostaria de sair com PDI. Eles colocaram que não tem certeza de se poderia fazer no final desse ano, mas para o ano que vem tem o interesse da empresa sim em fazer um PDI ou um PDV, né, para que os trabalhadores ali que estão mais tempo na empresa se desliguem aí com algumas vantagens. Então, a gente entende que realmente vão fazer um PDI no próximo ano, né? O argumento desse ano sempre foi uma questão dos precatórios, que são aquelas decisões judiciais, equiparações salariais, do pessoal do apoio que saiu, que tiveram a indenização, né, com o encerramento da atividade de limpeza aqui na URBS, né, e outros processos de salubridade nossos também. Então, foi um valor bem grande o ano passado que eles pagaram, é argumento deles, só estou replicando aqui para vocês, né, e foi o argumento deles para esse ano. Então, que todo trabalhador tem que pensar é isso. Aqui é uma atualização apenas do salário base e do vale alimentação e dos benefícios que a gente conseguiu manter todos os benefícios, né? Plano de saúde, etc. E conseguimos, eu acho que uma grande vantagem é o retorno do abono natalino. Talvez não seja aquilo que nós sonhamos, que é ter 1 por 1, mas já é um início, já retornou a metade dele. E a gente sabe que é a nossa primeira negociação, o primeiro ano que nós temos, e que a gente vai conseguir a cada ano o retorno daquilo que foi retirado em 2018. Isso eu falei bastante com o presidente Eugeni, nós falamos, que não estava só eu lá, mais diretores estavam comigo, a diretora Doriane, representando os agentes de trânsito, a diretora Edilmar, representando a classe do administrativo, o Wilmar, a classe da fiscalização, eu ali representando os operacionais, né, que é a minha área, né, pessoal do apoio, pessoal aí da manutenção, e a gente sentiu assim que a gente vai conseguir a cada acordo coletivo um retorno daquilo que nos foi retirado. Não deixamos de discutir a questão das férias 50% e do retorno dos filhos maiores de 21 anos, desses que estejam estudando, né, para que retornem à Unimed. Tá? Então, a gente entende que foi bastante discutido. O atraso, quero dizer para vocês que vocês sabem muito bem que nós fizemos a aprovação de pauta bem antes do mês de aplicação, que seria maio, né? Mas a empresa, né? Aí é a questão de gerenciamento da empresa, eles demoraram para retornar essa resposta.
No próximo ano, nós queremos fazer muito antes a Assembleia de Aprovação de Pauta, até porque não tem muito o que a gente ficar discutindo. É o que nós temos hoje e nós vamos falar só do que nós queremos de diferente, só aquilo que nós queremos conquistar. Então, vai ser uma pauta enxuta, não vai ser nem duas páginas ali de pedidos, e vamos fazer com muita antecedência para quê? Para que chegue no mês de maio e a gente já tenha o reajuste. Falamos da questão das horas o pessoal faz hora extra, põe em banco de horas, de não vencer esse banco de horas no mês de abril. Neste momento, a empresa disse que não faria, até porque isso é uma previsão da CLT. Lá atrás fazíamos porque tinha uma previsão no ACT e eles quiseram se adequar e naquele momento foi aceito e desde então cumpre-se a CLT. Mas, como o acordo coletivo, segundo o STF, pode valer mais que a lei, se a gente conseguir colocar no acordo coletivo, eu acredito que o ano que vem a gente possa conseguir isso, esse foi um dos motivos que a gente buscou tentar fazer um acordo por 2 anos, né? Só não foi porque as melhorias não foram as que a gente esperava que tivesse, que aí não venceria no ano que vem, por exemplo, né? Porque você teria um acordo por 2 anos, você poderia usar as horas em outro momento. E a empresa agora acredito que já fez ou fará o pagamento de as horas aí que estavam vencidas e começa a contar uma outra contagem a partir de 1º de maio, tá? Então, pessoal, a gente abre a discussão para que quem queira fazer alguma pergunta, vamos ver se Wanda já tem alguma pergunta, a gente já vai respondendo e lembrando que vai ser 16 horas, a gente dá um prazo elástico aí, que todos poderão, com muita tranquilidade, votar. E mesmo que termine a Assembleia aqui, que vai ficar gravada para que todos acompanhem, nós temos os telefones de contato. Qualquer dúvida que você tiver, você vai entrar em contato. A discussão ela é permanente até as 4 horas de segunda-feira. Pô, não entendi esse ponto, é assim, assado. Porque esse momento não tem o que se discutir. É avaliar aquilo que foi caminhado e se está de acordo ou não está de acordo. A discussão nós fizemos na primeira Assembleia, onde as pessoas rejeitaram porque tinha aquela dúvida e falaram, olha, tenta buscar pelo menos esses 2 itens e a decisão é soberana de cada Assembleia. Uma pergunta, Wanda? Luiz, não temos pergunta, mas nós temos bastante participação aqui, então eu queria dar boa tarde ao Antônio, a Dori, a Andréia, que também sempre está presente aqui, a Cris, Oscar, Oscar Ferreira de Guarapuava, boa tarde, seu Oscar, nosso representante sindical, a Inês e o nosso diretor aqui, o Edmari também. Que maravilha, sinal que as publicações ela têm um alcance bem maior do que a gente imagina, né? Feliz por isso. Vamos ver ali. Temos uma pergunta aqui que o Luiz está me indicando, deixa eu achar aqui. Ah, sim, boa tarde, ela continua. A Cris, tudo bem, Cris? Minha sugestão seria não aceitar e tentar 7% de aumento, assim como a empresa ofereceu no auxílio alimentação barra refeição. Há anos só estamos recebendo a reposição da inflação. Esse é o comentário Perfeito, da Cris. perfeito, Cris. As pessoas que estão assistindo, né? Esse é o pensamento da Cris, que eu estou de acordo no seguinte sentido, né? Nós temos uma inflação que nós não recebemos, porque em 2018, naquele acordo de 2 anos, nós, para ajudar a empresa, abrimos mão daquela inflação. E está difícil a gente retomar aquilo, que é um valor considerável, realmente. Por outro lado, nós chegamos também agora no momento de encruzilhada, né? Porque, tá, não aceito, fazemos o quê? Vamos voltar para a mesa, aí a empresa vai repetir isso ou não repete isso, e o que fazer? Vamos para dissídio? O que que oferece o dissídio? Nós já sabemos os resultados do dissídio, né? Dissídio, geralmente, eles garantem a inflação do período e o que você tem de benefício, não mais que isso, né? Então, a empresa está oferecendo algo que não é o que nós merecemos, né? Mas ela oferece, além da inflação, um pouquinho de ganho real, e um ganho real considerável no Vale Alimentação, que seria a cesta de IES que a gente defende. Fechamos acordo recentemente em Guarapuava, nós tivemos também no Vale Alimentação um ganho real ali, que foi a cesta de IES, igual esse, e a data base deles mudou agora, a gente conseguiu arredondar nos 5. Só que lá eles também deviam, né, para os trabalhadores uma progressão, então a gente pôde avançar um pouquinho mais. Londrina, na CMTU, que parece muito com a URGS, a estrutura, nós tivemos que ir para dissídio e foi a inflação pura que o pessoal recebeu e a inflação no Vale Alimentação. Então, somente isso, e estamos discutindo na Justiça o adicional externo dos agentes de trânsito, que a empresa não paga desde 2024, né? E estamos tendo sucesso, já estamos ganhando as ações aí de cumprimento, e agora a gente vai começar a executar para que os trabalhadores recebam. Então, é isso, né? Infelizmente, nem tudo aquilo que a gente quer a gente vai conseguir,
E o problema nosso, pessoal, eu já divido isso, que a gente, né, já teve assembleias aqui, ele estava presente, sempre conversou, né? Poxa vida, né? Precisa do PCCS para arrumar o salário base de todas essas categorias. O PCCS, para a carreira de agente administrativo, o piso salarial está muito abaixo da realidade. Hoje, o inicial de nível médio, que seria o administrativo, seria o inicial de R$ 3.200 para a classe 1 do administrativo. E eles só não estão recebendo menos que o mínimo regional classe 2, que é o piso da categoria de ensino fundamental, que seria o apoio, só não é melhor porque nós ganhamos ação para o apoio, senão estariam recebendo bem menos, né? Então, há essa preocupação, nós discutimos isso também. Entendemos que há toda aquela conversa, aproveitando que agentes de trânsito estão aqui presentes, de a CETRAN voltar para a URBS. Quem define isso, segundo o próprio Geni, segundo o Garré, nós tivemos uma conversa muito boa lá na CETRAN, tivemos conversa com o presidente do Geni aqui, tem a vontade sim, o desejo deles de que o trânsito volte para a URBS, até porque a maioria dos funcionários são da URBS. Mas, segundo eles, a decisão é do prefeito, não é do Geni, não é do Garré. Nós, enquanto sindicato, só entendemos que a gente quer o melhor para o trabalhador. Nós queremos que os trabalhadores estejam bem. Aonde vai ficar, se tem estrutura adequada para ficar. E é claro que se voltar e tiver uma reestruturação, a gente precisa fazer uma adequação no salário. Não pode, né? Tudo bem que foi por força de judicial, de equiparação salarial, mas há uma disparidade muito grande no salário dos agentes de trânsito. Consequentemente, nos agentes de fiscalização, que é trânsito e eu falo pessoal dos fiscais da URBS, que é uma carreira só. Então não pode ter disparidade de salário, né? Então precisa, estão trabalhando lado a lado, um ganhando R$ 6.000, outro ganhando R$ 3.000. Então isso em algum momento precisa zerar. Então acho que o plano de carreira tem que olhar isso e tem que adequar. Acho que quem está abaixo com o mesmo tempo não pode ganhar menos. Ah, não é porque perdeu a ação judicial, mas a empresa acho que precisa fazer essa adequação. Salário dos fiscais. Fiscais têm feito papel de agente de trânsito aqui também, não ganham a periculosidade, que no meu entendimento deveria ganhar. Mas, se o trânsito voltar para cá, as coisas precisam ser equacionadas, né? Como eu já falei, piso do administrativo precisa ser resolvido, essa questão dos agentes de trânsito precisa ser resolvida. Questões de ambiente de trabalho dos agentes de trânsito também, a gente tem recebido denúncia de mudança. O acordo coletivo não mudou na questão de segurança do agente de trânsito, está lá. Agora, precisa o trabalhador também olhar e ver o dispositivo que ele tem para acionar imediatamente o sindicato, assim, mas seja claro no que você quer, né? Olha, está acontecendo isso agora e eu preciso de um diretor. Nós temos vários diretores da agente de trânsito que estão aí do lado de vocês para poder estar junto em qualquer momento. Se precisar conversar com a direção, não precisa nem entrar em contato aqui com o liberado. Pode chamar o seu colega de trabalho que é diretor, vocês sabem muito bem, está disponível ali no nosso site, nas redes sociais, quem são, todos são identificados aí, todos estão nos grupos de WhatsApp, para a gente poder fazer cumprir o ACT. O ACT não mudou em nada. Todos sabem como o trabalho é feito em dupla, né? Durante o dia, é um em cada esquina ali, para estar próximo, quando cai um semáforo, por exemplo. O direito a banheiro, não tem nem que se discutir. Isso não tem que discutir, tem que ir no banheiro, eu vou no banheiro, né? Porque não existe, nunca existiu isso. Se houver abuso por parte de liderança, precisa ser escrita, denunciada de forma escrita, não é por boca, não é na rede do WhatsApp, sim. A gente sempre pede, preenche o relatório. Por quê? Porque depois a gente tem como trabalhar isso com a gestão da CETRAN ou da URBS ou qualquer lugar que seja. Então a gente já aproveita para passar um resumo de tudo, né? Mais alguma, Wanda? Ok. Algumas pessoas chegaram aqui na live e eu tenho algumas questões, alguns apontamentos aqui. Vou lendo todos aqui para a gente ficar bem democrático. É o seguinte, o Elton aqui falando que concorda com a Cris, a Daisy perguntando, Luiz, em caso de não aceitar a proposta, qual seria o próximo passo? O André está dizendo, sugiro a aprovação, perda que se tem a longo prazo não compensa. E a Leteia comentou, então, não tenho o que falar, é isso e pronto. São essas as manifestações aqui. Então, a pergunta, qual que seria o próximo passo em não aceitando essa proposta? Beleza. Bom, primeiro é passar para vocês que já temos um retroativo aí, tanto de salário como de benefícios, tá? E a empresa não colocou aqui, mas a gente encaminhou um e-mail para eles responderam esse e-mail, que o retroativo será pago junto, se aprovada a proposta, o pagamento será em julho, naturalmente, porque esse mês já venceu, e o retroativo também será na folha de julho, tanto do Vale Alimentação como dos salários e benefícios, ok?
Se não aceita, né, o que nós estamos lá no nosso edital, que a gente vai voltar à negociação com a empresa, vai sentar e vai negociar e sem prazo de conclusão. É isso, é o primeiro momento. Se a gente for lá negociar e não tiver, a gente pode chamar uma próxima assembleia para os trabalhadores decidirem se querem voltar e aceitar, se tiver uma nova proposta, ou entrar em dissídio. Não existe outro caminho. E o dissídio, aqui a empresa já eu não precisaria nem de fazer greve para entrar para o dissídio, mas entrar para dissídio é aquilo que eu falei. Os dissídios que a gente tem feito ali não obriga a empresa a dar algo que não se tem direito. Por quê? Porque quando você faz um acordo coletivo como em 2018, você abriu mão daquele reajuste. Por mais que a gente tenha direito no nosso entendimento, porque doeu sentir na carne perder todo aquele reajuste da época, em torno de 6%, mas foi o que foi feito naquele momento, né? A empresa foi, os trabalhadores lá, mais de 700 trabalhadores reunidos na frente do prédio central, aprovaram, né? Mesmo contra a direção daquela época que falava, olha, gente, tem como a gente aguardar um pouco mais. Só que era um momento único, né? Que era recém da reforma trabalhista, onde o Gilmar Mendes falou que não tinha mais o direito a manter aquilo, todos os benefícios. Então, havia um receio muito grande de a gente ir para um dissídio também, perder tudo que a gente tinha, né? Vocês lembram que a retirada era gigante, né? Era plano de saúde, que tivemos que ficar 2 anos lutando para manter, plano de saúde, as pessoas não podem esquecer disso, né? O PCCS, que ficou congelado por mais de 4 anos, e agora a gente conseguiu retomada. Tivemos a indenização em 2023, todos, quem aceitou pegou um bom dinheiro, tá? É isso, foi passo a passo. A gente conseguiu voltar com o PCCS, conseguiu manter o plano de saúde via judicial. Nós gastamos ali muitas das economias do sindicato para manter aquele plano de saúde, não foi pouco dinheiro, e conseguimos. Teve gente que já estava aceitando o ICS, não podemos esquecer disso. Então, as vitórias foram muitas, as lutas foram muitas. Mas para a justiça, ela analisa o que você tem. A justiça não quer saber se lá você abrir mão disso ou daquilo. A justiça quer saber o que está oferecendo. E, então, fica um pouco, como eu falei, uma encruzilhada. A gente fica sem muitas opções. Votar, negociar, a gente vai votar, né? Agora, a pressa que não se pode ter, né? E saber também do outro lado, como eles têm noção disso também, eles não estão muito preocupados, essa é a verdade. Então, sempre o diálogo para... E eu digo, a gente tem que trabalhar o PCCS. O PCCS vai mudar a questão salarial do nosso colega aí, o Elton, que está sendo muito mal pago, né, Elton? Porque eu sei aí que o salário de vocês, como eu falei agora há pouco, só não é pior porque a gente conquistou o piso do apoio, né? Mas, como eu já falei, a empresa, inclusive, já está fazendo uma pesquisa de mercado, segundo, conversando aí com o RH, já para ter esse patamar para trabalhar no plano de carreira. Eu mesmo já coloquei para eles que o piso, claro que é de 8 horas, mas em Guarapava, no PCCS, nós conquistamos um piso de 4.000 inicial. Tá? Então, 4.000 por 8 horas. Você divide por 8 e multiplica por 6, você vai saber qual é o salário básico que você teria direito. E, inclusive, essas informações já estou encaminhando para o RH para servir como base para achar o piso do administrativo. Tá? E aquilo que eu já falei do agente de trânsito é o nosso pensamento, os diretores estão aqui, na grande maioria também, agentes de trânsito aqui, pensando todos iguais. Todo mundo precisa estar com o salário adequado à realidade da sua carreira. Mais alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nossos que a gente tem. O Carlos falando verdade. Então vamos. Concordo, Carlos. Tá certo. Assim, as participações, como eu falei, o que a gente vai discutir, né? Se aprova ou não aprova, mas sabendo, aprovou, assina o acordo coletivo, leva-se os dias ali para o registro, mas assinando já está valendo tudo, a empresa vai se programar, até porque no mês passado a gente podia ter feito aquela assembleia um pouco antes, mas não ia poder aplicar no mês passado, por quê? Porque nós temos o problema da folha da CETRAN. Eles têm que mandar até dia 10 lá. Aqui para a URBS, até dia 20, mandando para eles o retorno de assembleia, por exemplo, o resultado, ela consegue pôr na folha. Só que daí como é que faria com o pessoal que está na CETRAN? E a prefeitura exige que seja até 10 dias, porque muitos ali não tem só a parte da URBS para receber. Então, não iria ter resultado. Então, por isso que ela ficou para depois ali a questão da assembleia, né? Ok. O último comentário aqui, Luiz. O Jair falando o importante o abono natalino. Lembrando que o abono natalino será
por essa proposta da URBS, caso seja aprovada, 50% do ticket do Vale Alimentação Refeição, que inclui a cesta de alimentos. Então, qual que seria o valor que É a ficaria? metade, é o valor, é 1.669,20 dividido por 2. Eu tenho o Então, valor aqui, Luiz, 834,60 seria o abono natalino. exato, exato. 834,60 agora em dezembro. Isso, exatamente. Então, gente, essa foi, acho que a maior conquista nossa foi o retorno do abono natalino. E voltando da primeira proposta para a segunda, ele já aumentou, né, em pelo menos quase 3%, né? Então já deu uma boa melhorada, né? É, seria isso, né, Wanda? Não tem que a gente pode dizer. O plano de carreira, eu gostaria que tivesse escrito aqui para a gente poder estar cobrando, mas assim, eles assumiram o compromisso que vão fazer, atualizar o plano de carreira, e eu estou bastante otimista que façam, né? Que se esse seria o nosso anel. Ok. Pode, o Mar está falando ali, enquanto isso eu vou Ah, tá. passar. Pode falar, Luiz. Aproveitando, o Wilmar, né, nosso diretor de comunicação aqui, sempre se comunicando. É claro, pessoal, a gente convoca todos, né, a votarem, é muito simples a votação. Quanto mais gente votando, é a expressão de cada um. Então, livre para votar do jeito que achar que tem que votar, e o que vier a gente vai acatar, né? Nós estamos aqui para repassar aquilo que a gente conseguiu em mesa. Mas, como eu disse, é uma primeira negociação, a gente já teve uma vitória. Tem também a questão do Vale Creche, que ainda não é o que é uma realidade. Quem tem filho em creche sabe que os valores são bem maiores, mas já melhorou também. É claro que não é para todos, a gente sempre trabalha aquilo que seja para todos os trabalhadores, mas, assim, enfim, tivemos essas vitórias aí já nessa primeira negociação. Eu acho que o mais importante foi voltar a sentar com a direção da URBS. É uma coisa que eu acho que é necessária, né? Que aqui a gente quer construir algo para que dê resultado para cada trabalhador. Esse é o nosso intuito, não é outra coisa a não ser isso, né? Então a gente convoca todos, vamos votar, é bem simples, pega seu celular, né, e votem, tem até segunda-feira, tem o final de semana, vote com consciência e com voto livre, né? O que tem que discutir, não tem muito, né? Mas todo mundo está tendo oportunidade aqui pelo chat, pelos nossos celulares. Quando a gente anunciou a proposta, muitos já entraram em contato comigo, muitos entraram em contato com o nosso diretor de comunicação, com o nosso secretário-geral, com a própria Wanda, né, com a Camila, nossa funcionária. Então, a participação, gente, ela tem um monte de canais de participação. E é isso, a decisão agora está na mão nossa, agora eu falo como funcionário. Eu vou votar lá, Gerson vai votar e cada um entende o que achar melhor. E digo novamente, como respondendo a uma colega do apoio, e nós do apoio, o que que tem para nós? Falei, tem o Vale Alimentação e o abono natalino que não tinha, né? Lembrando que a gente gostaria que o reajuste nosso fosse igual ao que foi do apoio, que foi maior, por conta do período e por conta que o MIM Regional Paraná, que é um dos maiores do Brasil, né, que foi inserido lá no governo Requião lá atrás, que é uma lei que a gente tem que lembrar muito bem, que é do doutor Edésio Passos, fundador do Síndio Urbano Paraná, que criou essa lei maravilhosa que beneficia hoje todos os paranaenses. Essa foi criada pelo doutor Edésio, essa foi a forma dele de propor o nível regional, e um dos estados que primeiro adotou isso foi o Paraná. Tá? Então é isso, é um plano de carreira que vai mudar o teu salário e as condições. Não vai ser o acordo coletivo aqui, com reajuste de 4,5 que vai mudar a sua vida, e sim o plano de carreira. Wanda, quer passar o passo a passo novamente? O passo a passo, não, porque ele ainda não está pronto. Tá, Mas eu vou mostrar rapidamente aqui para o pessoal como que a gente vai fazer. Eu vou enviar para vocês este link, sempre, igual a gente sempre faz, nos nossos grupos de WhatsApp e também no nosso site, nas nossas redes sociais. Então, quem ainda não está no grupo de WhatsApp, me envia aqui, escreva agora, agora mesmo, ó, escreva lá, ó, 419870168 é o meu WhatsApp aqui, e aí eu vou cadastrar vocês no nosso grupo. Então aqui eu estou compartilhando a tela com vocês, eu vou colocar o link aqui no Google, tá? Para vocês lerem, olha lá, ó. É o app.panagora, panagora.com.br/sindiurbano assembleia, app.panagora.com.br/sindiurbano assembleia. Quando você entrar, deixa eu colocar esse aqui, endereço aqui para vocês verem.
vai aparecer, neste momento, está em votação a Assembleia da contraproposta da URBS, né? Se fosse CMTU, seria a questão da CMTU, SURG, a questão da SURG. Essa Assembleia, contra a proposta da URBS para o acordo coletivo 26, 27, a votação vai iniciar às 16. Então, tá vendo que tá evento fechado aqui? Então, às 16, daqui uma hora, tem até uma contagem regressiva aqui, às 16 horas vocês vão poder já entrar. Quando você entra, você coloca o seu CPF e o sistema, se você já estiver na lista do sindicato aqui cadastrado, o sistema já vai te identificar automaticamente, vai enviar um código para o e-mail ou para o celular que você tenha cadastrado naquele momento e você já vai conseguir votar. Se você não estiver na lista, por algum motivo, né? Você faz o voto em separado e é bem fácil também. Então, esse é o sistema. Logo, terminando aqui a Assembleia, eu já vou postar esse link aqui nas nossas redes e no nosso site. E ainda hoje eu envio o passo a passo para vocês. Tá bom? Se o pessoal quiser tentar votar já a partir das 16, se tiver algum problema, a gente já consegue resolver todo mundo junto. Muito bem, Wanda, mas lembrando mais uma coisa, que foi um pedido aqui dos nossos colegas, os agentes de fiscalização, né? Que foi acatado pela empresa, que era a questão de aumentar os dias para doação de sangue. Muitos, às vezes, não entendem a importância que é, porque a legislação ela diz que uma vez por ano que você pode doar sangue e ser abonado. A partir de agora, serão 3 dias de abono. Eu acho assim, a solidariedade das pessoas, né? Eu acho que os agentes foram agentes de trânsito que trouxeram essa proposta. Eu parabenizo aí os agentes que trouxeram, porque é a preocupação, né, de ser solidário e salvar vidas. Parabéns. Essa conquista de vocês é uma conquista de todos aqui, né? Vai servir para todo trabalhador da URGS, né? Tinha muita gente que fala, poxa, mas eu queria doar, era até para um parente, mas como é que eu faço agora? Eu não tenho essa condição porque eu já tinha doado. Não, agora você vai ter a oportunidade de até 3 dias por ano fazer a doação de sangue. Obrigado pela contribuição aí, que estava lá presente. A empresa catou, acho muito importante, porque a gente tem que se colocar sempre no lugar do outro. Esses dias mesmo, minha irmã precisou aí de sangue, né? E as bolsas de sangue estavam baixas aqui. No dia da nossa negociação, o nosso advogado, né, do outro escritório, o doutor André, que foi nessa conversa ali, para garantir os precatórios de todos os trabalhadores, independente dos escritórios de advocacia, mesmo depois da reunião, ele pediu gentilmente para a gente deixasse ele ali no MPAR para ele doar sangue, que ele estava indo ele e a esposa doar sangue, porque ele se sentia nesse compromisso. Então, agora, o exemplo do doutor André será seguido pelos colegas da URGS. Vamos doar sangue, gente, que os bancos aí estão precisando, né? Então, vamos se solidarizar. E agora você ainda tem a vantagem que não terá o dia descontado e vai poder ficar em casa. Beleza? Parabéns aí aqueles que sugeriram. Não vou citar o nome aqui, né? Mas parabéns a eles. É da carreira de agente de trânsito. Nossa diretora Márcia Luiz, ela comenta o seguinte: eu penso que está aberto a todos a Assembleia. Alguns vão achar por bem aceitar, outros não aceitar. Não podemos tentar influenciar na nossa opinião. Quem vai dizer se é isso ou não e a apuração dos votos dos trabalhadores? Então é bem democrático. Então é isso, né? O sindicato não orienta nem que sim, nem que não, como diria o nosso ex, mas cada um vota de acordo com a sua consciência. A Viviane está falando aqui, Vale Creche, uma empresa que está terceirizando algumas funções, o que me interessa é o aumento no meu salário. Esse vale para minha aposentadoria, eu quero o meu vale crochê. Só trazendo aqui a questão que a Márcia, agora a gente gravou um vídeo dos 24 anos do sindicato, e a Márcia falava exatamente disso, que ela lutou muito pelo Vale Creche, e quando chegou na hora de que a gente conseguiu o Vale Creche, o filho dela não tinha mais idade, mas outras pessoas foram beneficiadas, né? O Vale Crochê eu posso também quero, se a URBS der, eu Olha também aí, vou querer. O olha que Carlos está falando, vamos aprovar e pronto. A Viviane, novamente, né? A maior parte do efetivo tem mais de 40 anos. E o Péricles, nosso diretor, e a segunda folga dupla dos fiscais? Pergunta o Péricles. E a Daiane também, marcando presença aqui. O Eudilmar, último comentário. Bem lembrado, Luiz. Gesto bonito do agente de trânsito que sugeriu com relação à doação de sangue. mas é importante, olha, as pessoas, não sei se estão, alguns às vezes estão brincando ou falando sério, mas assim, veja a importância de ir numa assembleia, né? A gente que foi lá e falou
tanto foi a gente, foi pessoas defendendo o Vale Creche, como foram defendendo, conseguiu. Por que não ir na Assembleia e defender o Vale Crochê, que eu concordo? Olha só. E assim, gente, a URBS está se reestruturando, e se ela vai fazer um grande PDV, ela não, ela vai dispensar por um plano incentivado as pessoas mais velhas, e ela vai ter que fazer concurso. E nesse concurso, quem que são os contratados? São os novos. Então, o Vale Creche vai servir para uma categoria que vai entrar aqui na empresa. Ela vai fazer concurso. Ela tem que fazer concurso hoje para fiscalização, ela tem que fazer concurso para o setor administrativo. Se o trânsito voltar, pelos nossos cálculos, 30% a 40% do quadro de agente de trânsito, o ano que vem, já tem possibilidade de ter aposentadoria. Se nós conseguirmos aqui, né, aprovar a lei do agente de trânsito lá, como atividade especial, por lei, tá? A maioria já estará aposentado, porque já tem 25 anos na atividade. Ou seja, a cidade vai precisar de agente de trânsito, vai precisar de fiscais. Ou seja, a URBS já está desde mais de 10 anos sem fazer concurso público. Então, tudo isso que nós estamos conquistando, a gente não pode pensar só no nosso umbigo. Claro, é bom, né, a gente querer, mas a empresa vai continuar, o sindicato espera que continue lá na frente, e será renovado o quadro de trabalhadores. A gente envelhece e é natural que a gente se aposente. Nós perdemos agora, em menos de 2 anos aqui, do quadro da URB, mais de 150 trabalhadores aí. É muito grande. Nós já fomos um quadro aqui de 1.600 trabalhadores, hoje nós estamos em 930 trabalhadores. Veja o tanto, né? Só que nas carreiras de agente de fiscalização, trânsito e transporte, além do administrativo, ela terá que ser renovada. Porque ninguém. Eu conversei com vários colegas aí que estavam na Assembleia, inclusive, falou: eu só estou esperando o PDI. E se a empresa fizer um PDI, eu acredito que ela vai até limitar idade. Olha, vai ser muita gente vai estar saindo, muita gente mesmo. Inclusive, alguns diretores do próprio sindicato já se manifestaram que, se for um PDI no padrão daqueles que foram feitos lá atrás, um por um, sairão. E daí? Vai ficar como? Vai ter que fazer concurso, vai ter que contratar. E quem geralmente está procurando emprego são os nossos filhos, na verdade, os nossos parentes e uma outra população que de repente está no emprego que não tem a mesma qualidade de benefícios que tem aqui na URBS, vão querer trabalhar aqui. Tá certo? Bom, se não tiver nenhuma pergunta, a gente vai encerrar, a Wanda vai fazer o trabalho aqui, daqui a pouco ela manda nos grupos de WhatsApp, que é o caminho mais direto, né? De antemão, tem mais alguma pergunta, Wanda? Senão a gente vai para o encerramento. Tem duas questões novas aqui, Luiz, que é questão da Unimed. Unimed até 21 anos para os filhos é fundamental para os que estão estudando, e acima de 21 anos também, a Maiana comenta aqui. E a Dori, a nossa diretora, será que temos de falar só aumento salarial? E os direitos que conquistamos, podemos abrir mão? Salários e conquistas devem ser mantidas e renovadas. Muito importante saber que a proposta também mantém todas as conquistas anteriores, são mais de 100 cláusulas do nosso acordo coletivo aqui na URBS, né, Luiz? E o Elton, o que adianta sair e depois entrar na justiça para ser reintegrado? Dizendo aqui o Elton. Hum. É, Elton, daí a gente não pode falar pelo indivíduo, né? Cada indivíduo é um, não é verdade? Às vezes, mas é assim, é aquela uma de não valorizar o que tem, né? Às vezes você acha que está fazendo um bom negócio porque olha 200, 300 mil reais como se fosse um bom dinheiro, depende, né? Para quem tem casa, carro, tem tudo estruturado, é um bom dinheiro. Para quem não tem isso, não é um bom dinheiro. Para quem tem uma aposentadoria ou está próximo dela, é um bom dinheiro. Agora, quem não está aposentado, não é um bom negócio, né? Todas as cláusulas da CT, 80, hoje 84 cláusulas da CT estão mantidas, todos. Desde, por exemplo, aquela ajuda para a bolsa de estudos, né, para o ensino superior, que muitos trabalhadores aqui se formaram dentro da URBS, né, graças a essa cláusula que nós temos. Inclusive, nós teremos participação quando da renovação de bolsas, e tem um critério lá de segunda faculdade que nós vamos discutir, não está aqui em questão, mas nós vamos discutir, tá? Então, tudo aquilo que tem está mantido, né? O trabalho em dupla, está lá a regra, não mudou nada, né? Principalmente para agentes de trânsito. Infelizmente, essa regra ela fala do agente de trânsito, não fala da fiscalização, que eu entendo que dependendo da atividade tem que estar em dupla, mas parece-me aqui, conversando com os colegas, que eles já fazem isso, pelo menos à noite, estão juntos, né? Mas eu entendo que a empresa já deveria antecipar, não esperar um momento futuro, nenhuma ação,
para pagar assim de próprio punho a periculosidade para os fiscais de transporte coletivo. Da folga dupla, nós já sabemos, eles colocam a questão da falta de funcionários, e nós já falamos que tem que fazer o concurso, e está na rota deles fazer esse concurso, e foi por isso que, segundo o presidente, não concedeu a segunda folga dupla. Entendo também que se volta a setembro para cá, as coisas vão mudar, porque a mesma carreira, os agentes têm folga dupla e os fiscais não teriam. Hoje você tem um argumento que está separado, mas na hora que eu voltar, eu entendo que as coisas precisam mudar e precisam ser equacionadas. Tá? Aqui. Deixa eu confirmar se tem mais alguma. Último concurso, vamos lá. A Viviane, o último concurso da CETRAN foi em 2006. Não crio ilusões que o trânsito continuará sendo por concurso, a não ser que seja por outra via, ou seja, a terceirização também. Então, ela falando que o concurso aí da CETRAN foi em 2006, o último, né? A Márcia lembrando do remédio contínuo, para uso contínuo, né? Muito importante. O Elton trazendo aqui que ele está fazendo faculdade e não está sendo contemplado com a bolsa de estudos. E a Daisy, quem falou sobre a atualização do plano de carreira? O próprio presidente da URBS? Então, a questão das bolsas estudo precisa, até o meu camarada Elton ali, ver as regras, né? Eu tenho recebido muitas pessoas ali, até agradecidas, e que conseguiram, inclusive alguns diretores de sindicato que conseguiram bolsas, tá? A gente sempre tem alguém do sindicato participando lá, mas teve ano que sobrou bolsa, então talvez algum critério que você não se encaixou, mas daí precisa ver a norma lá para o que aconteceu para não ter se encaixado, tá bom? Sim, o próprio presidente falou da atualização, tem algumas coisas que ele entende que poderia ser mais fácil. Ouvimos isso do presidente Eugeni, que está motivado para isso. Nós, no plano de carreira que nós fizemos lá em Guarapuava, nós criamos, por quê? Porque o sindicato participou ativamente e fez um plano junto com a direção, e o que tinha de bom nesse plano a gente levou para lá e o que tinha de ruim a gente tirou. E nós conseguimos incluir um que beneficia aqui, eu digo que a 70% do quadro da URBS, que é o prêmio titularidade. Você, independente da sua carreira, né, você fez faculdade depois que entrou na empresa, você tem lá um ganho de 10% no seu salário. Poxa vida, você pode usar até 3 titularidades durante a tua vida dentro da empresa. Ou seja, você pode aumentar o teu salário ou ficar diferente do coleguinha em 30%. Então, lá o pessoal que tinha ensino fundamental foi fazer o ensino médio, ganhou 10%. Aí ele resolveu fazer um técnico e ganhou mais 10%. Aí tem gente lá fazendo a faculdade, já tem pessoas que já ganharam os 30%. Aí o salário dele está 30% maior que o colega, só por ele ter estudado. Então, isso é um das vantagens que tem naquele PCCS. Progressões por antiguidade. É antiguidade, não conta mais nada. Não interessa se você foi avaliado mal ou bem. É por antiguidade e também a cada 5 anos ele ganha 5%. Chova ou faça sol. Então, é um plano bem legal, né? E é isso, pessoal. Acho que respondemos a todos ali. Eu acho que nós temos aqui o nosso limite também da live aqui, de área. A gente vai ter que encerrar, né, Wanda? E se não tiver mais nada, a gente vai partir para o encerramento e vamos preparar o link para que todos votem. Já vou aproveitar, já vou agradecer a presença de todos e todas aqui na Assembleia. Meu muito obrigado, aqueles que foram na outra Assembleia também. E dizer que a decisão sempre vai ser do trabalhador, tá? A decisão é soberana e vote com a sua consciência, né? E o resultado que tiver, se for positivo, a gente vai encaminhar para a empresa e vai assinar o acordo. Se não for, a gente vai estar mesmo em negociação, tempo a gente vai ter para conversar, tá certo? Muito obrigado. Luiz, eu tenho uma última questãozinha aqui da Marlene. Então, na questão da Marlene, se chegar mais algum comentário, a gente lê, senão a gente encerra e aí a gente continua, responde os comentários via WhatsApp, continua conversando. Estamos os nossos canais de comunicação à disposição de todo mundo. A pergunta que está aqui é a Marlene. Ela fala o seguinte: Luiz, não entrou na pauta de negociação a redução de 8 para 6 horas para os agentes de apoio que mudaram de função, né, os apontadores? Foi sugerido isso na Assembleia, foi mesmo, eu estava presente. A Viviane vai falar que os agentes de trânsito continuam a trabalhar sozinhos. Ela cita que uma pessoa teve o celular da empresa arrancado da mão por um usuário, estava sozinho no trecho. Interessante a gente ver essa questão, né? E o Jair, Luiz, não entrou a negociação sobre a Unimed para 21 anos. Então, a questão da Unimed novamente, Luiz, a questão das 6 horas para os
agente de apoio. Na tua resposta, a gente encerra, então, os comentários aqui, e aí vamos para a votação. Entrou sim, gente. É só vocês verem lá nas propostas lá disponíveis no site do sindicato. Tudo isso entrou, mas a empresa negou essas questões, inclusive a folga dupla dos fiscais e argumentou. Das 6 horas já é voto vencido, a empresa falou que não vai alterar. Nós temos um processo aí de condições de trabalho no Ministério Público, que está sendo agora verificado, e a gente vai debater isso também, né? Mas não, infelizmente, a empresa não aceitou. Questão da Unimed também. A empresa falou neste momento, não. Mas a gente ficou assim com a expectativa de poder retornar. Poder não, nós vamos discutir isso no próximo ano, mas para esse ano a empresa não concedeu. Infelizmente não cedeu. Muita gente interessada, a gente gostaria muito de trazer essa notícia. Participou, inclusive, da reunião conosco, e é um pedido também do SENGE, Sindicato dos Engenheiros. Eles ficaram de analisar, mas negaram tanto para nós como para o SENGE, né? Então, infelizmente, a gente não conseguiu ter êxito nessas questões. Então, seria isso, né, Luiz? A gente parte para a votação agora, inicia a votação às 16 horas e o link será enviado nos nossos grupos de WhatsApp e também disponibilizado nas nossas redes sociais e também no nosso site. Se vocês quiserem fazer as suas considerações finais. Então é isso, mano. Acho que eu já agradeci aí aos trabalhadores presentes e dizer, gente, a Assembleia, independente do horário que ela é realizada, ela fica gravada, então acho que é um mecanismo muito, muito, muito positivo. Inclusive, ela está sendo aqui por vários pedidos, inclusive na Assembleia Presencial, quem estava lá pediu, faz a próxima aí online, porque daí eu posso ver lá do meu trabalho pelo celular, ou eu posso ver de casa, o horário para mim, eu posso assistir quando eu quero, é uma forma nova, mas nem sempre a gente vai conseguir fazer online, tá? Vai ter situações que a gente vai precisar fazer presencial, vai ter situações que a gente vai precisar fazer à noite, então tudo depende do contexto, tá? A gente sempre está buscando fazer num horário que não seja penoso, né, nem para vocês nem para a gente, mas a questão se vai ser online ou presencial depende do contexto, tá? Tem muitas, nós fizemos a assembleia agora lá na Sul, que foi presencial. Na, vamos fazer uma na Coab, vai ser presencial, então tudo depende. Fizemos aqui na URGS a primeira presencial, vai depender de como vem, né? Se vem uma proposta que a gente vê que não é tão ruim, pode ser que vá direto, agora você tem que discutir mais e precisa das pessoas mais presentes, como aqui hoje, que tem bastante pessoas e todos estão de parabéns, e a gente tá discutindo, né? E é isso, acho que quanto mais gente estiver discutindo, melhor, mas a forma o melhor é essa aqui, que mais gente participa, mas não necessariamente que elas vão ser todas assim nesse formato, tá bom? E agradecendo a presença aí de quantas pessoas? Tem mais de 80 pessoas online nesse momento, mas tiveram pessoas que entraram no seu intervalo aí de café e já saíram, então envolveu um número bem grande. E depois, no decorrer da live, essa live vai ser assistida historicamente, geralmente de 300 a 400 pessoas assistem e mais de 300 votam, então alcança um bom número de pessoas. Tá? E é isso, meu boa tarde a todos e todas. Gerson? Boa tarde, agradeço a todos que participaram, tá? E não deixem de assistir e votem também, é importante. Um bom final de semana a todos. Só respondendo a pergunta aqui, o nosso pico foram 69 pessoas ao mesmo tempo, mas a gente teve um número maior de pessoas presentes na Assembleia. Eu agradeço a presença de todos e todas, os comentários na nossa live aqui, e até a próxima. Espero que vocês votem e sigam o Síndio Urbano Paraná nas redes sociais.